Olá, fanáticos de matemática, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo do canal Mega Matemática. Estou aqui para anunciar a 8ª aula do nosso curso de matemática básica. O tema de hoje vai ser máximo divisor comum, ou MDC para os íntimos. A aula está espetacular. Não perca essa oportunidade de aprender mais sobre essa matéria. Então vamos pro vídeo. Vamos lá, galera, vamos para a 8ª aula do curso de matemática básica do professor Marcelo Figueiredo. O tema de hoje vai ser máximo divisor comum, ou MDC. Mas o que é um máximo divisor comum, ou MDC? Como sempre, nossa aula começa com o cantinho do pensamento. E o cantinho do pensamento nos diz o seguinte: MDC entre dois ou mais números é o maior valor que os divide sem deixar resto algum. Vejamos os divisores de 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Para quem não sabe como se extrai os divisores, vou deixar aqui no card a aula que fala sobre divisores de um número inteiro. Voltando aqui, os divisores de 20 e de 30 simultaneamente são 1, 2, 5 e 10. Então podemos ver o seguinte, que o MDC entre 20 e 30 é 10, pois o maior divisor desses dois números é 10. Assim também como conseguimos descobrir qual era o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números, vou te ensinar agora duas formas de se extrair o MDC de dois ou mais números. Primeiro, a decomposição simultânea em fatores primos. Essa aqui eu posso fazer com dois ou mais números. E o segundo, algoritmos de Euclides, que só dá para fazer com dois números, que é o método de jogo da velha. A decomposição simultânea em fatores primos, ela é bem parecida com a que fizemos no MMC. Por exemplo, queremos saber o MDC entre 72, 24 e 90. Colocamos um lado 72, 24 e 90 e dividimos pelo primeiro número primo. O primeiro número primo é o 2. 72 dividido por 2, 24 dividido por 2 e 90 dividido por 2. É 36, 12, 45. Ainda dá para dividir por 2. O 36 e o 12. 36 dividido por 2, 18. 12 dividido por 2, 6. O 45 não dá para dividir por 2, então repete. Então 9, 3 e 45. Não dá mais para dividir por 2, então vamos tentar por 3. Dá 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. 45 dividido por 3, 15. Ainda dá por 3. 3, 1, 15. 3 dividido por 3, 1. 1 repete. 15 dividido por 3, 5. E agora não dá mais por 3, então a gente tenta por 5. 5 dividido por 5 é 1. Agora, para a gente descobrir o MDC, nós temos que pegar a carreira da direita, os números 2, 3 e 5, e ver em qual fileira eles dividem os três números. Por exemplo, na fileira de cima, nós vemos o seguinte: 2 ele divide todos. Divide 72, divide 24, divide 90. Beleza. Mas já na segunda carreira, ele não divide todos. Ele divide o 36, o 12, mas não divide o 45. A mesma coisa acontece na terceira fileira. Beleza? Não divide o 45. Agora, na fileira da 3, ele consegue dividir o 9, consegue dividir o 3 e consegue dividir o 45. Beleza, esse serve. Só que agora, nas fileiras de baixo, não é dividido todos os números pelo número que está na direita. Por exemplo, o 3 divide o 3, mas o 1 já não divide mais o 3. Aqui na fileira do 5, só divide 1. Então eu só vou aproveitar aqueles números que dividem todos os três números ao mesmo tempo. Quais são eles? É o 2 e é o 3. Beleza? Pego esse 2 e esse 3 e multiplico. 2 vezes 3 dá 6. Então o MDC entre 72, 24 e 90 é 6. Beleza? Deu para entender? Agora nós vamos ver uma outra forma. O algoritmo de Euclides. O famoso jogo da velha. Queremos saber o MDC entre 320 e 128. Coloco no jogo da velha o 320 e o 128 em ordem decrescente. Aí eu tenho que saber quantas vezes 128 cabe em 320. 2 vezes. Beleza? E pego a diferença que dá e coloco embaixo do 320. Eu pego essa diferença que eu coloquei embaixo do 320, coloco ao lado do 128. Aí vai ficar 128 dividido por 64. Dá 2, e o resto é 0. Então, quando chegar no resto 0, o MDC entre esses dois números vai ser o último número da carreira do meio, ou seja, 64. O MDC entre 320 e 128 é 64. Vamos fazer um outro? Aqui, ó, queremos saber o MDC entre 36 e 15. Eu pego o 36, coloco
na frente do 15 e faço a divisão. 36 dividido por 15 vai dar 2. Eu coloco 2 em cima do 15 e o resto 6 embaixo do 36. Pego esse 6, coloco na frente do 15, a carreira do meio. Aí vai ficar 15 dividido por 6. Vai dar 2. Coloca-se o 2 em cima do 6 e o resto embaixo do 15, que dá 3. Pega-se o 3 e coloca-se do lado do 6. Vai ficar 6 dividido por 3. É igual a 2. 2 coloca em cima do 3, resto 0. Então, o MDC entre 36 e 15 vai ser 3. Beleza? Fácil, dá para se fazer tranquilamente. Ok? As propriedades que envolvem o MDC. Primeira propriedade diz o seguinte: o MDC entre 2 ou mais números primos será sempre 1. Vamos ver aqui, ó. O MDC entre 2, 5 e 7 são 3 números primos, é 1. O MDC entre 3 e 5 vai ser 1. O MDC entre 7 e 11 vai ser 1. O MDC entre 2, 13 e 23 vai ser 1. Você nota que o MDC entre todos esses números aqui vai ser sempre 1. Beleza? Opa! Apareceu mais um cantinho do pensamento para descobrir o que são números primos entre si. Dois números são primos entre si quando o MDC entre eles for igual a 1. Ou seja, 8 e 5, o MDC é 1. O MDC entre 3 e 10 é 1. Agora vê essa observação, mesmo que um deles não seja primo. Por exemplo, o 8 não é primo, o 10 não é primo. Mas se o MDC entre eles for 1, eles são primos entre si, beleza? Então vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte: que se o A é divisor de B, então o MDC de A e B é A. Vamos ver aqui. O MDC de 2 e 4 é 2, porque 2 é o divisor de 4. O MDC de 3 e 12 é 3, porque 3 é divisor de 12. O MDC de 10, 50 e 100 é 10, porque 10 é divisor de 50 e 100. E o MDC entre 2, 4, 8 e 32 é 2, porque 2 é divisor do 4, do 8 e do 32. Terceira propriedade. Multiplicando os números por outro de mesmo valor, o MDC será multiplicado também por esse mesmo número. Ou seja, vamos lá. O MDC entre 100 e 20 é 20. O MDC entre 22 e 32 é 2. Se eu multiplicar o 100 por 2 e o 20 por 2, o resultado vai ser o MDC entre 100 e 20 multiplicado por 2. Ou seja, 20 vezes 2, que é igual a 40. Aqui no caso do 22 e 32, se eu multiplicar o 22 por 3 e o 32 por 3, o MDC entre 22 e 32 multiplicado por 3. Ou seja, 6. A quarta propriedade é quase igual à terceira propriedade, só que ao invés de multiplicar, você vai dividir. Dividindo os números por outro de mesmo valor, o MDC será também dividido por esse mesmo número. Vamos lá aqui, ó. Vamos pegar esses mesmos números do exemplo anterior, 100 e 20. O MDC é 20. Se eu dividir o 100 por 2, vai dar 50. Se eu dividir o 20 por 2, vai dar 10. E o MDC entre 50 e o 10 vai ser o resultado do MDC entre 100 e 20 dividido por 2, vai ser 10. O MDC entre 22 e 32, se eu dividir o 22 por 2, vai dar 11. Se eu dividir o 32 por 2, vai dar 16. Então, o resultado vai ser o MDC entre 22 e 32 dividido por 2 também, vai dar 1. Na quinta propriedade, nós vamos ver aqui uma relação entre o MMC e o MDC, que diz o seguinte: o MMC entre A e B multiplicado por o MDC entre A e B vai ser igual a A vezes B. Como é que é isso na prática? O MMC entre 2, 5 e 7 vezes o MDC de 2, 5 e 7 vai ser 2 vezes 5 vezes 7 igual a 70. Não precisa descobrir qual é o MMC entre 2, 5 e 7 e o MDC entre 2, 5 e 7 para depois fazer a conta. Não, é só multiplicar os termos. Vejamos aqui, ó. O MMC entre 3 e 5 vezes o MDC entre 3 e 5 é igual a 3 vezes 5, que é igual a 15. Agora vocês vão ver um exercício que envolve o MDC. Pretende-se decorar uma parede retangular com quadrados pretos e brancos, formando um padrão quadriculado semelhante ao de um tabuleiro de xadrez, e preenchendo toda a parede de maneira exata, ou seja, sem sobrar espaços ou cortar quadrado. A figura a seguir ilustra uma parte desse padrão quadriculado. Considerando-se que a parede mede 8,80 m por 5,50 m, o número mínimo de quadrados que se pode colocar na parede é... Primeiramente, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos transformar o 8,80 m em centímetros, que dá 880 centímetros, e os 5,50 m em centímetros, que vai dar 550 centímetros.
O MDC entre 880 e 550, né, nós vamos fazer a fatoração. Nós vamos descobrir o seguinte: os únicos números que dividem os dois simultaneamente são o 2, o 5 e o 11. Nós colocamos com asteriscos do lado. Então dá 2 vezes 5 vezes 11, que é igual a 110 centímetros. 110 centímetros é o MDC entre 880 e 550. Sabendo o MDC entre 880 e 550, que é 110, nós sabemos que o tamanho do quadrado vai ser 110 por 110. Vamos ver quantos quadrados cabem nessa parede. Na horizontal cabem 8 quadrados e na vertical cabem 5 quadrados. Então 8 vezes 5, 40. O número mínimo de quadrados que se pode colocar é 40. Então, galera, essa foi a aula de hoje. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever e deixe seu comentário. Vai ser muito importante para o crescimento do nosso canal. Beleza? Então, por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima.